Olá, eu sou Patrícia Pedrosa, docente do curso de Artes Visuais e Gravura da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa é a disciplina História e Teoria da Gravura e hoje nós temos a honra de receber a professora Maria Luísa Távora, professora titular de História da Arte da Escola de Belas Artes, que vai fazer a nossa última aula desse período, que é um período muito especial, que é a primeira vez que a gente tem essa disciplina, e ela ainda é orientadora. Desorientadora, né? Parte boa. Bom, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer, né, a Patrícia esse convite. Ela sabe assim que eu amo essa escola, né? Eu já me aposentei na graduação, ainda estou com o pé na pós, mas assim a Escola de Belas Artes significa muita coisa para mim porque eu fui aluna da Escola de Belas Artes e eu comecei a gostar de gravura quando eu estava na Escola de Belas Artes, que eu fiz o curso licenciatura em Desenho e Artes Plásticas, era o nome da época. E você tinha que passar por vários ateliês. E de todos os que a gente passava, de 6 em 6 meses, a gente estava. Fiz pintura, fiz gravura, fiz mosaico, várias coisas assim, e eu fiquei marcada pelo ateliê de gravura. Na época era o professor Amés de Paula Machado. Não era nem o professor oficial da época, assim. Quando eu digo que eu fui aluna dele, as pessoas dizem, mas o Amés não estava na área das artes decorativas, etc. Mas foi uma pessoa muito importante porque ele, junto com a questão da gravura, ele pelo menos conversava com a gente muito sobre a história da gravura. Isso era muito interessante, a gente se situar. E eu me lembro, como hoje eu fiz uma gravura onde tinha uma família sentada assim num banco como se fosse um trem, né? O banco grande assim, o trem, a família, as crianças dormindo no colo, os pais tudo. E aí ele me perguntou assim: "Você conhece Daumier?" Eu já estava quase nos últimos anos. Falei: "Não." Então, amanhã eu vou trazer um livro sobre Daumier, você vai ver. Ele também tem umas gravuras dentro de trem, que é o vagão de terceira classe, a pintura, né? Então ele era essa pessoa, assim. E quando eu ia tirar cópia, eu e outros íamos tirar cópia, ele chegava e dizia: "Tira amanhã que eu vou." Ele morava em Petrópolis, que eu vou trazer minhas tintas francesas para ficar uma cópia melhor, né? Então foi esse o tratamento e, claro, né? Eu me apaixonei. Bom, então eu agradeço isso e, ao mesmo tempo, eu queria dar os parabéns à Patrícia, né, e a vocês que estão aqui interessados na história da gravura, porque eu entendo hoje, né, que nenhum dos campos que vocês forem escolher para atuar, né, se vocês não são necessariamente alunos de gravura, são de outros departamentos, a gente tem que saber as questões teóricas e as questões históricas do nosso campo. A gente não pode entrar assim cego, né? Só com o sonho de ser aquilo. Isso é muito importante, né? Eu sempre conversei com a Patrícia, né? Patrícia, você precisa teoria. Você não precisa, assim, o fato de você fazer uma boa gravura, o fato de você fazer uma boa pintura é uma parte da sua formação, mas a outra é você pensar: eu estou fazendo uma boa pintura para que campo artístico? Como é que vai ser recebido o meu trabalho? Como é que vai ser avaliado o meu trabalho? Meu trabalho vai ser exposto? Existe toda uma relação com o campo daquela arte que a gente escolhe e que faz muita diferença, né? Às vezes eu estava dando aula de arte moderna, sobretudo, aí dizem: professora, mas por que né, é, os marchands, etc., compram as obras e aí eles negociam e aí só aquelas que vão para a exposição, só isso e aquilo? É uma realidade, porque eu sigo na minha pesquisa um francês chamado Pierre Bourdieu, e que ele criou um conceito chamado de campo artístico. E ele diz que no campo artístico, além do artista que faz materialmente a obra, existem e aí tem o valor, né, da obra dele, da criação como artista, existem outras instâncias dentro desse campo artístico que também criam a obra. Então, quando você faz uma exposição, você está ajudando a criar o valor da obra, né? Eu sempre lembro do Arthur Bispo do Rosário, uma exposição que Frederico Moraes fez em São Paulo, e que todo mundo sabe que Arthur Bispo do Rosário bordava, né? Bordava com fiapos de coisa, e
fez um manto onde ele bordou o tempo todo por fora, mas ele bordou também por dentro. E sempre quando se mostrava o manto, era pendurado o manto, a gente via, aquele é um manto. E o Frederico resolveu fazer uma apresentação diferenciada, valorizar a obra em algum dos aspectos. Qual era? Ele botou um grande espelho quadrado no chão, abriu aquele manto e você lia o que estava dentro do manto. Né? Então, assim, aquela obra passou a ter um valor maior dentro da carreira do Bispo do Rosário. Ele, oi! E ele não era, entendeu? Assim, aquele assunto ali era restrito. Então, quando você... O lugar que você põe uma exposição, junto com que pessoas você põe, você cria um valor para aquela obra. Né? O curador cria valores também. Né? O mercado cria valores. Então, assim, esse campo artístico é algo importante da gente sempre pensar. Como aluno também, é uma coisa importante. Bom, eu não mexi aqui, eu quero aqui. Então, quando eu falo aqui pesquisa e experimentação, por que demos esse título? Porque exatamente desse momento, houve um momento aqui na história da gravura que ela se dedicou à pesquisa e experimentação, aquilo como uma coisa válida, inclusive assim, fazendo coisas que não chamavam de gravura. Né? Os relevos, por exemplo, ninguém chamava de gravura. Né? E o José Lima foi muito criticado quando ele fez trabalhos só com relevo. Aí, não sei quem, a galeria que expôs os relevos dele, 30 relevos, que não eram com cor, era só o papel, né? A galeria fechou. Ela estava abrindo com ele e fechou porque não vendeu nenhum livro, nenhum relevo. Ele foi criticado. Né? Bom, então, assim, é um período, e aqui, né? Qual é esse período, o recorte temporal aqui da nossa conversa? Os anos 50 e 70. E eu vou fazer um recorte espacial, me deter mais nas questões do Rio de Janeiro, mas eu já pesquiso o eixo Rio-São Paulo. Então, já sei que isso aconteceu no eixo Rio-São Paulo. Em São Paulo, talvez eu tivesse que botar dos anos 50 aos anos 80. Vai um pouquinho mais essa parte. E aí, né, por quê? Nesse momento, quando eu me interessei na especialização em fazer alguma coisa sobre gravura, pesquisa, eu lia muito e encontrava nos jornais ou nos livros falando que, nesse período, tinha havido um movimento da gravura. E aí eu fui ver, eu quero saber desse movimento da gravura. Mas aí, quando eu comecei a ler e ver as coisas, eu disse, não pode ser chamado de movimento da gravura. É ativação da gravura. Né? Foi ativada a gravura. Ela começou a ser feita, né? Se gravou muito mais nesse período no país do que em anos anteriores. Então, isso foi importante para mim, quer dizer, eu falo da ativação da gravura. Estou sempre dizendo que não é um movimento, porque era uma questão, vamos dizer assim, de ressurgimento ou de uma atualização da técnica. E isso não configura movimento. O movimento ele tem que ter o caráter estético, alinhavando. Né? Movimento expressionista, a gente já tem ideia. Movimento impressionista, a gente tem ideia. Então, por quê? Porque eles têm, além de mexerem na técnica, quase sempre esses movimentos precisam mexer nas técnicas da tradição, né? Mas, assim, isso sozinho não configura. Então, eu chamei de ativação da gravura. E aí, né, eu pensando no campo artístico, nós vamos ver que, naquele momento, nós vamos ter um campo de produção muito intenso, né? Porque o gravador era uma pessoa muito isolada. Gravadores como Lívio Abramo, né? Como Guilde, como Raimundo Sela, eram pessoas que faziam suas gravuras nos seus ateliês particulares, assim, não era uma coisa institucional. Então, a gente vai ver que vão ser criados vários núcleos de ensino, e aí vai ter também o campo de celebração. Nós vamos ver a presença da gravura em mostras, em salões e bienais. E hoje eu vou trazer 5 artistas que estiveram presentes nas bienais de São Paulo por uma década. Né? Então, nós vamos ver o que eu vou falar disso. Os núcleos de ensino, o Liceu de Artes e Ofícios. Na verdade, o ateliê deles foi criado em 1911, né? Mas em 14 já ganhou uma prensa, etc., começou a funcionar.
Houve um curso da Fundação Getúlio Vargas, em 1946, um curso voltado para a questão do design gráfico, pensando na questão da ilustração, da gravura para a ilustração de livros, que era a sua função quase que central. A Escola Nacional de Belas Artes, né, em 51, eu chamo sempre a atenção, depois eu vou falar ali com o Guilde, vou mostrar um pouco o Guilde para vocês, mas que não foi um ateliê em 51 integrado ao corpo, né, ao corpo escolar, né, o histórico escolar dos alunos da escola. Foi um ateliê, foi um curso livre de gravura que foi realizado nas dependências da Escola de Belas Artes. E algumas pessoas eu vejo, quando vou em bancas, etc., já tive gente que disse que Guilde foi um catedrático da disciplina gravura. Não existe isso. Então, eu estou sempre dizendo, depois eu falo um pouquinho mais. Escolinha de Arte do Brasil, por onde passaram vários artistas, o Guilde, o Lívio Abramo, que são nomes importantes, não eram professores oficializados, mas passavam lá dando orientação para as pessoas. O Instituto Municipal de Belas Artes, em 53, que teve como pessoa responsável na época Iberê Camargo. Esse instituto é o que a gente chama hoje de Parque Lage, né? Era municipal, né? E o Ateliê Livre do MAN, no Rio, que começa a ter um curso dedicado à gravura em metal, em 59. Nos anos 50 e 70, quer dizer, já vindos da formação nesse primeiro curso aí de 14, de 46, ou mesmo até de 14, né, nós vamos ter dois lugares assim que são intensos, as pessoas procuram para fazer gravura. Ou é a Escola de Belas Artes com o Guilde, ou é o Ateliê Livre do MAN. No Ateliê Livre do MAN era gravura em metal. Aqui na escola, com o Guilde, era xilogravura. Então, Carlos Oswald foi essa pessoa, ele era florentino, filho de um músico, né, brasileiro que trabalhou em Florença, então eles moraram em Florença, mas quando ele volta para o Brasil, né, ele passa um tempo e ele já mandava obras para salões, etc. Ele era dedicado à pintura, mas foi chamado para organizar o curso, né, o ateliê de gravura. E a outra pessoa é o Guilde, não é? Que, vamos dizer assim, o Guilde, eu sempre digo, você sempre conta essa história de uma injustiça que foi feita para o Guilde, né? Porque ele era um homem, veja aí, em 1895, né? E ele morreu em 61. Ele foi chamado em 1955. Né? Então, ele já era uma pessoa, né, premiada na Bienal de São Paulo. Fora outros salões, mas ele era prêmio a primeira Bienal de São Paulo, em 1951, importantíssima, né? Porque marcou um período. No campo vocês sabem que havia pintura, né? Prêmio para pintura, prêmio para escultura, prêmio para gravura nacional, internacional. E ele foi o primeiro prêmio de gravura numa Bienal brasileira. Né? E, enfim, né? Era um monstro sagrado aí na xilogravura. Enfim. E, claro, todos os outros, depois, nos anos 70, a escola vai ter o curso de gravura, né? A Di Botelho, que foi assistente do Guilde, foi acompanhando até que deu para resolver a xilogravura. Mas as pessoas não sabiam de Guilde, as da escola muitas vezes não sabiam. As pessoas de fora sabiam mais. Então, faziam questão de fazer. Muita gente do ateliê do MAN vinha fazer gravura com o Guilde, porque queria também aprender estilo. Né? Marília Rodrigues foi um caso, por exemplo, né? E outros tantos que a gente tem. Então, o ateliê do MAN ele vai ser inaugurado com a presença desse artista, Johann Friedlander, era um franco-alemão, que tinha tido um ateliê antes da guerra, mas sofreu todos os problemas que a guerra trouxe, né, para ele. E, quando passada a guerra, ele se reinstalou em Paris e continuou, abriu lá vamos dizer assim, um curso dentro de uma imprimeria, como a gente chamaria, né, que já existia lá desde o século XIX, quer dizer, um ateliê que tinha material para impressão, tudo. E aí ele deu o primeiro curso de 4 meses no MAN. Aqui nós temos alunos brasileiros e ele aqui no MAN também. E aí vocês podem imaginar, quer dizer, naquela altura, o tipo de obra que ele já fazia. Né? Eu botei aí do lado.
era impensável esse tipo de obra. Esse curso do MAN, com toda a orientação dele, ele realmente muda a trajetória da abstração, né, a gravura em metal entre nós, né? Enfim, sai do sistema mais simples. Ele ficou 4 meses, é interessante que foi pequeno, né? Não foi um curso, você em 4 meses não ensina ninguém a nada, porque, na verdade, o que ele pensava, não sei se foi isso mesmo que fizeram, ele achava que ele ia dar um curso para pessoas que já eram gravadores. Então, ele ia dar 4 meses trabalhando as questões importantes. Ele era uma pessoa famosa mundialmente pelas água-tintas, né? Ele tinha feito, né? Ele tinha feito isso com a água-tinta, né? Então, ele tinha uma fama muito grande, e aí ele achava isso. Por que eu sei disso? Porque eu estive lá com a mulher dele, em Paris, e ela recortou das cartas que ele escrevia para ela, aqui do Brasil, ele dizendo assim, que ele estava meio um pouco frustrado, porque, na verdade, ele chegou aqui para ensinar gravura, assim, desde o primeiro pegar na goiva, né, limpar matriz. E ele achava que, então, aí logo arranjaram assistentes, né? O Rossini Pérez tinha feito gravura com o Iberê também, então foi assistente dele, a Edith Bering, que é essa pessoa que está aqui, está ali do lado na prensa, ela tinha passado 4 anos lá na França, naquele ateliê dele. Então, ela já tinha aprendido, né? Ela ganhou uma bolsa e, quando chegou lá, ela disse, não vou fazer nada de pintura. Pintura eu já sei, vou fazer uma coisa que eu não sei. E aí procurou o Friedlander. E aí, né, também, a Edith, o que ela vai fazer também em gravura, né, em metal. Hoje a gente olha isso, não parece nada, mas tem que pensar nos anos 60. Né? O que era isso? Né? As pessoas não tinham hábito de fazer isso. Ela vai trabalhar, por exemplo, ela vai mexer muito no tempo, né? Porque quando você faz gravura, a gente aprende o tempo do ácido para fazer aquele cinza, o tempo do ácido para fazer um cinza mais escuro. Né? Então, são os tempos que você mais ou menos faz quadradinhos. Eu me lembro que a gente fazia quadradinhos para saber quantos minutos. Eu quero aquele tom, então tem que deixar no ácido 3 minutos, 4 minutos, sei lá. E ela não, ela vai deixando o ácido tomar, vamos dizer assim, entre aspas, ele vai destruindo a matriz. E ela vai deixando, entendeu? Então, ele tem um papel quase que fundamental no trabalho dela, né? Essa liberdade de ela, vamos dizer assim, deixar de lado aquele aprendizado né, do tempo certo, das coisas certas. Então, ela sai isso. Então, esse trabalho já é um trabalho assim, completamente diferente, né, da visualidade dos trabalhos da época dos anos 60, porque ela tinha estado lá os 4 anos com o Friedlander. Então, esses núcleos dos quais eu estou falando, né, eles acabam, como a gente pode dizer, que eles vão ser, cada um deles, uma força formadora de hábitos. Né? Hábitos na estilo, com o Guild, hábitos na gravura em metal, né, com o Friedlander e depois com a Edith Bering. E imprimindo, né, aqueles que estavam sob a sua influência, aqueles alunos, eu chamo de uma disposição geral. O que é isso? Havia um comportamento geral que a gente percebia no conjunto dos alunos. Quer dizer, esse comportamento geral, esse Pierre Bourdieu, que eu trabalho como teoricamente, ele chama de hábitos cultivados. Então, o que era esse hábitos cultivado? Quer dizer, se cultivava uma coisa lá na Chilo com Guild, se cultivava uma coisa com o metal lá no MAN, né? E que, de certa forma, vamos dizer assim, eu chamo esse hábitos cultivado uma procedência estético-metodológica. O que é isso? Né? Tem uma solução estética a partir de uma certa metodologia. Né? Então, é muito interessante, se a gente pegar uma gravura, sei lá, né, falando aqui com o Júlio, a gente pega uma gravura que não tem autor, não tem nada, mas a gente olha assim e diz, esse cara passou pelo mar. Essa pessoa passou pelo mar, por causa de certa... percebe a questão estética a partir de uma metodologia. Então, e ao mesmo tempo, esses núcleos de ensino, eles vão funcionar como uns agentes de tensão.
Eles foram uma tensão criada em torno de valores da tradição e da vanguarda da gravura. A gente percebe isso em 57, já antes de inaugurar o ateliê do MAN, vinha a notícia de que iam convidar Friedlander para inaugurar. E aí já havia uma discussão, o próprio Guild, Beret, né, Livio Abramo e outras pessoas já discutindo que não precisava ninguém vir ensinar gravura para o brasileiro. Não precisava, e que o Friedlander mesmo foi dito que ele fazia perfumaria. Tem uma coisa escrita, tem uma crítica dizendo que ele fazia perfumaria, ele não fazia gravura dessa forma, né? Era aquela tensão, porque certamente havia uma tradição e algumas pessoas eram presas a essa tradição, não achavam que a gravura devesse... Mas a questão importante que a gente tem que destacar é que esse período aí dos 50 para os 70 e essas questões aí, esses hábitos, essa disposição geral, ela estava voltada para a gravura como forma de expressão, né? Menos como uma técnica de reprodução. Tanto que muitos artistas têm um trabalho do cão para fazer uma matriz lá e tiram 5 cópias. E a pessoa diz, cara, como assim? Né? Você não vai vender muita gravura para compensar o trabalho? Não, Dalila. Né? Então, realmente, a ideia, né, mudava. Isso tinha mudado já. Lá na Europa já tinha tido grupos de artistas, pintores gravadores. Então, veja bem, quando você vê assim, pintores gravadores, qual vai ser a consequência do trabalho desses camaradas lá? A cor na gravura. Né? Porque tinha aquele respeito, como ela era quase sempre uma ilustração, é tudo muito em preto e branco. No caso da Chilo com o Guild era preto e branco. Então, assim, a cor, aí eles discutem em 57, através de um jornal JB, com Ferreira Goulart, vários artistas, 8 artistas, vão discutindo, respondendo a ele coisas. Não, porque se botar a cor na gravura, daí vai pensar que vai confundir com pintura. Era assim, uma briguinha, né, para não deixar a coisa andar daquele jeito. Né? Bom, e aí, né, vamos dizer assim, na metodologia ali do MAN, né, e, enfim, e na metodologia do Guild também, tinha essa questão dessa exigência severa do aprendizado das técnicas tradicionais da gravura. Você tinha que dominar o fazer da gravura. E aí eu sempre digo assim, que tem que ter cuidado de dizer, porque as pessoas podem entender, mas assim, você não está aprendendo a fazer gravura para fazer uma boa gravura. Você está aprendendo gravura para fazer uma boa obra. Mudou. Né? Então, era exigido. A Anabela Geiger reclama muito da Edith, né? Porque a Edith não deixava ela fazer certas coisas, porque ela queria, antes que ela começasse a mexer na tradição, que ela soubesse exatamente. E, junto com isso, né, a primeira questão era essa, a segunda é que franqueava-se as prerrogativas de liberdade moderna. O que é liberdade moderna? Que quando você está fazendo uma obra, né, eu vou ter cuidado de dizer isso, você está numa aventura pessoal. Né? É uma aventura pessoal cada obra. Né? Então, você tem que ter essa liberdade, que é a liberdade moderna, para a exploração e constituição de procedimentos, quer dizer, você vai daquele conhecimento que você tem que ter domínio, você, a partir desse domínio, abrem-se possibilidades de você explorar mais ou fazer seleção de procedimentos que vão ser necessários à sua aventura, à sua expressão. Né? Então, com isso, né, eles entendiam, né, isso o Friedlander fazia também isso lá em Paris, né, e aqui a Edith continuou fazendo. Você ter esse tipo de tratamento, né, na formação daqueles gravadores, você possibilitava uma ilimitada manifestação da capacidade criadora, porque se você dava prioridade, né, ao processo criativo e aí ia buscar uma solução que dava conta daquele processo, era ilimitado. Todo mundo tinha cada um seu. E aí tem uma frase da Edith, quando ela escreve. Naquela época não tinha livro nenhum assim sobre gravura nem nada. Ela chegou a fazer assim uns apontamentos. E nesse apontamento está escrito isso aqui que ela
ela coloca em 59, que diz: o conceito de que a gravura deve ser limitada a técnicas tradicionais já não é válido. Vejam que ela não diz que é para excluir. Limitada, né? Quer dizer, você vai reproduzir aquela tradição sempre, ad eterno? Não é. Então ela diz que não é válido. Puristas, chamando puristas aqueles que não queriam mudar nada na gravura, e inovadores terão igual oportunidade de aplicar técnicas adequadas à sua sensibilidade e criação intelectualizada. Aí fecha, né, uma frase interessantíssima: todos os grandes da gravura foram inovadores do seu tempo. Goya também foi estranhado, né? Dürer também foi estranhado, todos foram estranhados na sua época, né? Então, os grandes, né, tiveram esse tipo de... Então, a gente vê que esses dois campos, né, vão ter campo de produção, os núcleos de ensino, né? Então, agora vão ser grupos, né? Nós vamos ter os pioneiros desse grupo, então, o próprio Guild, né, o Livio Abramo, enfim, o Raimundo Sela, foram pessoas que não foram desses núcleos de ensino, né? Então, eles aprenderam, cada um, né, alguém no estrangeiro, com um estrangeiro aqui, com um brasileiro aqui, mas assim, o trabalho deles foi muito isolado. Então, foi muito importante essa ideia dos núcleos de ensino serem inaugurados, etc. Quer dizer, isso aí fez com que se gravasse muito mais, né? A produção de gravura foi muito maior do que nos outros momentos. E porque se produzia muito essa gravura, né, a gente vai ter, né, ela vai estar presente nas mostras, nos salões e bienais, onde ela vai criar tensões. Ela vai criar tensões, né? As mostras que aparecem. E é interessante, eu acabei de estudar uma exposição que saía de São Paulo, chamada Jovem Gravura Nacional, e a palavra jovem foi levada ao pé da letra. Só podia se inscrever pessoa até 35 anos. E olha, assim, gente, quer dizer, para vocês terem ideia que os jovens artistas, né, estavam se voltando para a gravura, o que não se voltariam, talvez, se estivesse naquele campo da tradição de reprodução. E aqui na escola se movimentou bastante a gravura por causa da criação do curso de artes gráficas, né? Foi o curso de artes gráficas que exigia um semestre ou 2 semestres de gravura, e depois a gravura sai e fica um curso, né? E aí foi, né, por ação do Adir Botelho. Aqui eu digo, né? Tanto, eu digo assim, dentro desse conjunto que eu estudei e continuo estudando ele todo, mas sempre eu estou interessada em achar a gravura abstrata que está sendo feita que está sendo exposta naquele salão, que está sendo premiada naquela mostra, enfim. Mas, assim, quero dizer que essa designação abstrata, esse termo informal, ele esbarra em sua própria inadequação, né? O termo abstrair é tirar de, né? A etimologia do termo, você tira de. Então, esse termo começa a ser usado no final do século XIX com a ideia do tirar de mesmo. Quer dizer, então, aquelas faixas decorativas, né? As gregas que a gente tem hoje, né? Que o pessoal compra e costura para fazer uma fantasia de grega, na verdade, elas saem daqueles encaixes feitos no teto dos salões de festas gregos. Então, existia aquilo ali, né? As plantas, os galhos, e aí houve o quê? Uma síntese, e aí, enfim, começou-se a fazer as gregas. Então, ali é abtraere, é tirar de, né? Mas o termo ficou até para as possibilidades de criação de algo que não está sendo tirado no sentido formal, né? De outro, aproveitado, não é uma síntese. Bom, e aí também o termo informal, né? Eu estou passando a usar ele sempre entre aspas. Ele também é inadequado, né? Por que ele é inadequado? Como você vai tratar de uma arte informal se a forma é o elemento fundamental da percepção visual, né? Porque o impossível é aquilo que não é possível, né? Intragável é aquilo que você não pode tragar. E o informal é aquilo que não tem forma. Mas como? Essa obra não tem forma? Tem, né? Então, mas foi um nome dado por um crítico, por
conta de uma exposição de Daniel Drouin, lá na França, mas assim, ele deu porque ele não tinha outra coisa, porque as pessoas naquela época também estavam a parte muito de racionalização, que a gente chama da Escola de Paris, e aí tudo era racional, né? E a forma tinha que sempre sair de algo racional. Então, essa forma não sai de coisa nacional, mas ela não deixa de ser forma, né? Então, apesar dessa impropriedade dos termos, né, o informal acabou por vingar e a partir de 51, e quando utilizado ele envolve experiências formais fundadas na intuição e na sensibilidade. Então, quando a gente fala arte informal, né, eu tenho feito uma campanha junto aos meus colegas, falei isso no Rio Grande do Sul, falei isso em João Pessoa, digo, por favor, não tratem dessa arte como sendo abstração não geométrica. Ninguém define alguém pela negação. Eu não sou baixa. Sim, mas o que eu sou? Eu não estou dizendo o que eu sou, né? Então, eu falo muito isso para eles, porque eu continuo vendo nos textos que são apresentados, aí eu, quando escuto, eu peço a palavra e dizer por que você diz isso, né? Porque não geométrico, não racional. Então, é uma abstração não racional. Então, se fez muito, porque houve no momento em que essa abstração está emergindo, tanto na pintura quanto na gravura, é um momento em que há uma luta, né, por um lugar social, e intelectual e institucional dos abstratos geométricos mesmo, da área do concretismo, né? Aquele concretismo que vai ter Lígia Pape, Elliot Sica, uma série de pessoas, e apoiados por o Ferreira Goulart e o Mário Pedrosa, que eram críticos que estavam ligados ao Jornal do Brasil, né? Então, eles traduziam todos os movimentos que foram racionais, assim, textos. Tinha o suplemento dominical do Jornal do Brasil, que tratava o tempo todo de explicar o que estava acontecendo no Brasil a partir de uma certa história dessa arte racional, né? Então, essa história, e eram textos interessantíssimos, que era a época que as pessoas liam texto de jornal e, às vezes, precisavam pegar no dicionário para entender, né? Não era bobagem, era. E foi dito, Lígia Pape já foi daqui da escola, né? Eu muitas vezes peguei carona com ela, a gente conversava. Então, ela disse que, aos domingos, o Mário Pedrosa marcava encontro na casa dele para o artigo do dia, que o Ferreira Goulart tinha estudado, para eles conversarem sobre aquilo, entendeu? Era uma área bastante da cultura, né? O suplemento dominical do Jornal do Brasil. Então, enfim, e aí eu vejo o seguinte, em tudo que eu procuro na minha pesquisa, eu encontro pouco, eu custo muito achar coisas escritas sobre a gravura informal ou a pintura informal, para além dos nipo-brasileiros, porque você dizer que Tomiotaki, né, Manabu Mabe, não sei o quê, fazem arte informal, é brasileira? Não é brasileira, né? Eu discordo. Eles estão trabalhando, né, o espaço na cultura na cultura oriental, né? A questão do vazio, né, do gesto, tudo deles está vindo do Oriente, aí não é brasileiro. E aí eu sou, né, defensora, cabo eleitoral da gravura, quando eu digo que no conjunto dos abstracionismos do Brasil, quem deu mais qualidade à abstração informal, então essa abstração sensível, expressiva, foi a gravura. Todavia, quando você vai para a época, pouca gente se debruça sobre os trabalhos ou valoriza. Ao contrário, você tem muitos textos que desqualificam, entendeu? Como se você fizesse de qualquer jeito. Vão ser chamadas de taxismo, né? O Ferreira Goulart e o Mário Pedrosa falam assim, não, essas coisas taxistas aí que a pessoa abre mão de fazer obra e de revelar o seu interior, a sua emoção, não sei, e vai dizendo umas coisas assim, desqualificando, né? E aí li muita coisa assim, que está desqualificando, a boa, e assim, naquela época tinha um tal de um discurso que nós temos sempre, que é um problema sério no Brasil, é o discurso da identidade nacional, né? Sequer num país que é, né, um continente, você quer falar em identidade nacional, né? Qual é a identidade nacional?
Vai para o Nordeste, tem lá uma identidade. Vai para o Norte, né? Eu já morei muito tempo no Norte, tem outra identidade. A fala já é diferente, as palavras são diferentes, o uso das palavras, o tom, o ritmo, tudo é diferente. Cadê a identidade nacional? Mas assim, e aí é claro que daí, como eu vivi lá fora ali em Belém, a pessoa diz, tudo que é identidade nacional é o que foi criado no eixo Rio-São Paulo. Como se fosse, não é, né? Não é. Então, essa preocupação da identidade nacional, as pessoas tinham uma política lá de valorizar muito essa abstração racional, porque os anos do Brasil, do progresso, do JK, construção de Brasília, que era tudo, né? Brasília é a única cidade que foi toda construída dentro do projeto moderno urbano, né? Toda. Agora já está muito mudada, mas na época era a construção. Então, aí eu via isso tudo e digo, meu Deus, como é que fica? Daí eu resolvi sair do campo do ensino, da discussão do ensino, fui para o campo da celebração. E fui fazendo pesquisas de exposições. Achar essa gravura da qual ninguém falava, ou quando falava era sempre, né, meio de banda, eu fui procurar nas exposições. E aí, de cara, fico assim, até chocada com os nossos críticos, que vai acontecer na Bienal de São Paulo uma década de premiação dos informais, dos gravadores informais. Como assim? Se não serve, se não é arte decente, se não tem nada de identidade, se isso, se aquilo, é só. Ferreira Goulart diz que eram espasmos pessoais. Ele fala isso, né? Então, tudo porque o Mathieu, um dos franceses, veio aqui no Brasil, aí ele veio fazer uma exposição e lá no MAN ele pediu uma tela em branco, ele pediu um som de atabaque, né? A coisa do ritmo, né? Da atabaque, e ele ficou pintando e jogando tinta, porque ele fazia isso nas obras dele lá também na França, né? E em 45 minutos ele fez um quadro maior que esse quadro. Aí o pessoal diz, não é sério esse cara. Esse cara não é sério, né? Porque não admitiam que fosse outro sistema, né, pictórico das pessoas. Bom, então eu botei aqui para vocês verem disso tudo que eu falei. Então, no cenário bélico, havia um cenário bélico nos anos 50 de disputa entre o que era abstrato geométrico e o que era essa chamada abstração da sensibilidade expressiva. Então, no cenário bélico de disputas pela hegemonia do entendimento e definições das tendências abstratas, observa-se que a análise e a crítica às obras inseridas na arte informal acaba por constituir-se num julgamento de sua irrelevância face a um projeto de autenticidade da arte brasileira proposto pelos engajados artistas e críticos da tendência racionalista. Tá? Então, lá, nesse cenário de disputa, eu digo, não foi possível, nesse cenário de embates, que era quase que inimigo, era quase uma guerra, a percepção por parte de críticos, artistas, colecionadores e das instituições do papel que a gravura desempenhava com as poéticas informais no âmbito das artes plásticas no Brasil. Tais poéticas, habitualmente, não eram nem colocadas em discussão. Então, esses nossos artistas, que nós vamos ver aqui depois premiados, eles estavam trabalhando meio no silêncio, entrando em muitos concursos internacionais, né? Tinha como se diz, a Bienal do Chile, que era importante, iam lá, a Anabela teve tinha a Bienal em Cuba, a Anabela foi ganhadora de um prêmio. Então, eles estavam fazendo coisa, mas aqui o negócio era fechado para eles e não se dava conta disso, né? Aí eu estou dizendo aqui, né, que emerge a expressão sensível do artista, na qual o inconsciente, quer dizer, o que é, na verdade, essa arte informal? Né? Vamos dizer assim, uma expressão onde o inconsciente tem lugar de destaque, sim, né? É uma solução plástica que compreende o espaço como dimensão da vida. Né? Então, é isso. Olha onde é que saiu outra aspas. Aí eu vejo e lá descubro que isso que eu falei para vocês, a arte informal, no caso da gravura, vai ser premiada nas Bienais de São Paulo 5 bienais seguidas. Ora bolas. Com júris diferentes, né? Com pessoas diferentes. Né? Por que tudo isso?
Então, a lista dos premiados. A primeiro premiado é a gravura premiada, porque vocês sabem que tinha o setor gravura, setor pintura, setor escultura. Então, desde a primeira Bienal, foi Guild, foi Lívio Abramo, Marcelo Grasman, né? Não eram da arte informal. Né? Por isso que eu estou dizendo aqui os premiados dessa arte que a gente está chamando informal. Feiger, em 57, o Arthur Luiz Pisa, em 59, a Isabel Pons, em 61, em 63, Roberto de la Mônica, em 65, Maria Bonomi. Então, vamos ver lá, né, o que é essa obra desqualificada. É tão engraçado, porque a Feiger conta que o Guild não gostava da questão da cor na arte, né? Ele custou usar, depois ele usou, mas ela já fazia obra com cor e botando a cor. E aí, num encontro desses de discussão e conversa no MAN, que havia muito sempre debates, ele perguntou para ela assim, onde você... Ela falou assim, ele começou a frase dizendo, menina, ela ficou danada. Menina, onde você acha que vai levar a gravura? Para onde você vai levar a gravura? E ela disse que ela era bem nova, por isso que estavam chamando de menina, minhãozinho, né? Ela participava dos debates, assim, e ela disse, Ferreira Goulart botava ela em cada saia justa, porque ela tinha que dar respostas assim mal criadas para ele, porque ele também era mal criado com ela. Entendeu? Essa coisa de dizer que é espasmo, que não tem estruturação, que não sei o quê, não é bem isso que acontece. E aí eu trouxe aqui para vocês verem, né, o que foi premiado. Né? Então, isso aí, vamos dizer assim, é completamente diferente do que se podia esperar, né, de uma água tinta, de uma água forte, de uma ponta seca. Né? E, enfim, a Feiger vai trabalhar os espaços, ela vai criar espaços, né, vazios, ela vai fazer com que os espaços conversem. Então, ela está criando uma obra, não precisa ser nada. Né? Quando você está trabalhando a abstração, não precisa ser nada, no sentido assim, que objeto é? Né? Porque a gente às vezes vê quando as pessoas, mesmo fora do país, não sei se já tiveram essa experiência, está ali, aí a pessoa diz, olha assim, diz assim, cara, o que pode ser isso? O que será que é isso aí? Porque eu não estou conseguindo entender que a pessoa quer, né, obrigatoriamente, que o artista faça um objeto que ele reconheça. Não reconhecer, o artista não é bom. Eu me lembro de uma pessoa comentando Picasso, no Museu Pompidou, dizendo assim, cara, Picasso não sabia desenhar. Eu fiquei assim, não falo. Deixa. Não falo. Eram dois rapazes. Cara, esse cara desse faz um negócio desse, tudo torto, não sabe desenhar. Eu falei, meu Deus do céu, caramba, vamos continuar. Então, ela vai trabalhar, ela começa mansa nas cores, assim, mas aos poucos ela vai colocar muita cor e vai criar um mundo de transparência. Eu vou acabar nossa conversa hoje com o que eu acho que é a Mona Lisa dela, né? O painel do Itamaraty. Aquilo ali não tem no mundo inteiro, não tem nada parecido. Né? Você pode andar e não ver. Então, os trabalhos dela, quer dizer, ela vai trabalhando o espaço, cores, criando ritmos, quer dizer, e aos poucos ela se encaminha muito para a questão lírica, entendeu? E ela está dando um espaço onde você percebe, né, o lirismo. Né? O lirismo é real, não é real? O lirismo é real. Ele não é visível, não é? Assim, no sentido. Então, quando as pessoas dizem assim que a arte abstrata ela se desloca, ela se separa, ela se distancia da realidade. Qual realidade? Da realidade visível desses objetos. Mas, assim, o amor que você percebe, vamos dizer assim, a paz que você recebe, isso não são valores reais também, não? Também são reais, mas são vividos de outra forma, né? Então, muita gente acha, é muito comum, quem não sabe arte, sempre dizer, né? Eu estou lá com aquele grupo do coral, aí de vez em quando, Maria Elisa, mas me explica um instantinho, mas me explica aqui esse fulano de tal, esse Matisse aqui. Cara, isso é uma boa obra? Eu olho assim, a gente vai ter que marcar um curso, porque não dá para dizer o que é uma boa obra, porque, né, se ele não fizesse assim, ele saberia desenhar, tudo deles é desenho, né? Tudo é achando que você tem que ser, né, fazer a representação do real. Bom,
Então, ela vai, ó, são trabalhos, né, que ela vai fazendo, são com esses trabalhos ela ganha essa Bienal. Vejam que ela também bota espaço sem gravar. Ela começa a fazer toda uma espacialidade que aí, eu digo, não vamos dizer, é uma espacialidade que ela está criando naquele momento e cada vez mais tendendo para como se diz, a transparência. Né? Eu sempre digo que lá, no começo, eu disse para vocês que a questão da arte informal é um trabalho, né, que você entra muita questão do inconsciente, né? Isso entra, ele é privilegiado, a pessoa não está preocupada com isso, e aí a gente vai ver que o caminho que a Faiga faz de chegar a uma transparência, assim, vamos chamar, muito grande em relação à forma de arte, né? Sobretudo estilogravura, que o valor da estilogravura era os contrastes, era a violência dos contrastes, nos expressionistas, por exemplo, né? Era a violência dos contrastes, então tinha que ser preto, preto, branco, branco, um do lado do outro, aquilo fazia a tensão do olhar, aquilo que mexia com esse olhar tenso, né? E ela vai o tempo todo vai aproximando até que ela fica num mundo só de transparências. E quando eu fui fazer a entrevista com ela, eu sempre conto que eu não falei o que eu queria, eu só disse que eu queria fazer um trabalho, era o meu mestrado, eu vou estudar você, papapá. E aí começamos a conversar sobre várias coisas. E aí, alguma coisa que ela disse que desenhou, ela desenhou do barco, do navio que ela estava chegando, ela desenhou a Baía de Guanabara. É uma coisa lindíssima. Eu sempre disse a ela, se eu um dia for curadora de uma exposição sua, eu vou começar com você chegando no Brasil ali. Ela fez um desenho maravilhoso. Aí ela disse, pois é, eu desenhava tudo. Mas foi muito interessante, aí ela foi morar em Nilópolis tinha uma igreja, não, como é? Uma sinagoga lá, um agrupamento de judeus, ela vinha como imigrante, tudo, fugida, né, do nazismo. E aí ela disse para mim assim que ela disse, eu cheguei aqui no Brasil muito quente quando eu cheguei, assim, e aí as crianças brincavam na rua, né, e era muito interessante. Eu não tinha nem uma semana que eu estava no Brasil e eu estava ali na rua brincando com os meus primos, né, tudo, não falava ainda português, né. Mas ela disse que ela olhou para o céu, disse que quando olhou para o céu ficou assim, uau, que céu é esse? Ela falou, meu Deus, eu vi uma transparência no céu como eu nunca tinha visto na Europa. Ela tinha morado na Polônia, ela tinha nascido na Polônia, vivido na Alemanha e vivido na Bélgica. Ela disse, eu nunca tinha visto aquilo. Era um céu transparente. Eu cá comigo já tinha um levantamento assim, as transparências dela, mas fiquei quieta, deixei ela falar tudo que ela sabe, tudo, porque senão ela, né? E aí realmente é isso, né? Vamos dizer assim, eu trabalho também com a ideia, a questão teórica da fenomenologia, que pensa o seguinte: nós não somos corpo e mente, nós só somos corpo. A mente é corpo. A mente é corpo, né? Então, a memória, não é só uma coisa da mente. A memória é uma coisa do corpo. Né? Esse corpo que foi abalado com essa coisa, que ela disse que ela ficou de noite pensando assim, eu, eu nunca observei, nunca teve, ela disse que custou a dormir, ela devia ter 11 para 12 anos, que ela ficou assim, será que eu nunca vi isso? Ou aqui é diferente? Né? E ela ficou assim, pasma. E aí foi fazendo, e aonde ela acaba? Ela acaba fazendo transparências. Né? Então, aquela memória do corpo, né? Que, o impacto, é algo da existência dela que sai nos trabalhos dela. Né? Assim, depois a gente conversou sobre isso. Aí, depois de ver as coisas, eu disse: você viu que você trouxe o trabalho, trouxe as transparências que te impactaram para o seu trabalho? Ela disse: foi. Eu me dei conta, mas faz muito pouco tempo que eu me dei conta, porque ela não fazia, vou fazer a transparência, ilustrar as transparências para poder. Não, ela foi fazendo e querendo transparências, e o corpo, né, dando a ela aquela possibilidade. O outro é Arthur Luiz Pisa. Arthur Luiz Pisa, ele participava de várias seleções aqui, de salões e bienais, mas ele foi morar, né, já nos anos 60, ele já morava em Paris e nunca voltou. Ele faleceu lá. O Arthur Luiz Pisa é interessante. Olha o trabalho dele. Né? Algo. Isso aí tem volume. Eu vou mostrar para vocês como é que ele faz. Vou até o fim para vocês verem. Olha só. Né?
Olha como ele faz. Ele já não está usando goiva, a goiva bonitinha. Olha o que ele está fazendo. Ele pega as goivas, ele dizia, eu faço um processo de martelamento. Né? Então, ele martelava, levantava o pedaço. Né? Eu acho que tem outra parte aqui. Ó, levanta. Esse pedaço aqui, da parte da direita, que levanta, aqui, ó, aqui embaixo à esquerda, isso aí que levantou, né? Faz isso. Então, ele está trabalhando uma coisa que é gráfica, mas ele está trazendo uma natureza plástica, está dando volume. Impensável. Eu não sei o que o Guild pensou dessas gravuras. Guild deve ter dito, esse menino está brincando. Quando ele virar gravador, eu olho. Deve ser assim. Não sei, né? Não sei. Nunca vi nenhum comentário assim. Mas vejam, é um trabalho que, se você bota ele de perfil, ele tem, né? Ele tem altura, então ele tem massa. E é gráfico, é gravura. Que gravura é essa? Né? E são, assim, inúmeros. Ele tem um trabalho muito interessante. Né? A cor também, ele vai entrando com cor. Enfim, então, foi esse trabalho, né? Esse trabalho feito com essa gravura que ganha, né? a Bienal. Né? E é interessante que todos eles que vão trabalhar muito com essa ideia do plástico na gravura, depois eles saem para o espaço mesmo. A Ana Letícia, o Rossini Pérez, o Pisa. O Pisa eu assisti. Ele morava num apartamento, tinha outro apartamento igual dele, os trabalhos, era o ateliê dele. Aí conversei com ele, eu gravei uma entrevista com ele, e aí ele disse, agora você quer ver o que eu estou fazendo atualmente? Quer dizer, ele criou uma grande dimensão disso aí, então eram trabalhos que tinham muita ligação com esse começo aqui, né? Metal, tramas, mas tudo, né, assim, independente entre si. Né? Jamais, assim, essa ideia do relevo, né, é uma coisa assim que todos eles, quando eu falei para vocês a questão estético-metodológica, né, então, o Pisa foi amigo íntimo do Friedlander. Né? Foi ele que me deu o endereço do Friedlander, da mulher do Friedlander, que o Friedlander já tinha morrido quando eu fui lá. Então, ele disse, não, vai lá que ela vai querer. E foi bacana, porque ela me deu muita ajuda. Mas ele disse que era isso, né? Quer dizer, ele disse, às vezes eu chegava com um pedaço de ferro no ateliê, aí dizia para o Friedlander, posso tirar cópia disso aqui? Aí ele disse que o Friedlander, você vai quebrar a prensa, né? Mas vai tirar, vai ficar satisfeito? Então tira. Aí ele disse que várias vezes mesmo deu problema na prensa e ele teve que assumir. Então ele tirava o ferro já pronto, alto, baixo, para sair tudo, né? Enfim. Então são, né, o título da nossa conversa é Pesquisa e Experimentação, né? Isabel Pons também é uma espanhola que chegou no Brasil já formada em pintura, ela se formou na Espanha e passou uma vez pelo Rio para fazer uma exposição em Buenos Aires e gostou muito do Rio e depois decidiu vir morar definitivamente aqui no Rio. Vamos dizer assim, quando a gente pensa nessas questões da existência, né, e pensando o corpo como matéria que tem memória, né, que tem memória também, o caso dela também é um negócio interessante. Né? Ela vai fazer esse tipo de trabalho aqui. Ela foi aluna do Friedlander, ela tinha acabado de fazer uma operação de câncer e estava numa cadeira, ela disse, estava aqui numa cadeira o tempo todo, não podia fazer nada, não podia ficar muito tempo em pé, só podia... E aí ela viu a notícia da inauguração do ateliê do Friedlander. Aí ela foi e se inscreveu. E aí ela diz para todo mundo, todo lugar que ela fala alguma coisa, ela diz, a gravura me salvou. Ela disse que ficou boa. Né? Fez a operação, ficou boa, voltou ao normal, e ela disse que foi por causa da gravura. Ela se apaixonou tanto por isso que mudou o foco, né? Quis viver para fazer isso. Então, essa técnica, né, que vocês estão vendo aí, que a gente chama de craquelê, né? Também é outra coisa, assim, que perguntando, sabendo dela, da vida dela. Né? Isso é muito importante, você saber esse percurso da existência da pessoa, porque não há possibilidade, aí eu estou dizendo assim, com risco de vocês me jogarem até pedra, mas assim, não há possibilidade de um artista não estar presente na obra dele.
não tenha rastro. Vai ter um rastro, a gente não sabe qual, né? A gente pode não identificar, né? Porque é um trabalho da área, né, da sensibilidade, né? É um trabalho assim, de uma aventura que é uma coisa muito pessoal, então é difícil, né? Não estou falando de estilo, estou falando assim, naquela maneira de fazer gravura, todos vão apelar muito para a questão do relevo, mas vocês vão ver que os relevos não vão ser os mesmos nunca, né? Eles vão ter a ver com a existência. No caso dela, né? Então então os pais, o pai dela e o avô tinham um antiquário. Vocês já entraram no antiquário? Já viram? Tem ideia do antiquário, né? Quanta porcelana antigona, né? Quanta coisa antigona, quantos quadros, o que acontece ali dentro? Você aprende o que é craquelê, né? Uma pintura craquelada, né? Então, criança, ela brincou, que ela disse que elas brincavam, que ele brincava de corrida, e ela disse que até hoje achava que o pai e o avô eram muito compreensivos, porque deixava elas brincar de tudo dentro do antiquário, né? Então, anos depois, ela passa a se interessar por coisa, e assim, ela ficou meio conhecida como a especialista em craquelê. E ela, tudo dela, né, tinha craquelê. Por exemplo, esse trabalho estava na Bienal, o azulão. E ela gostava de pássaros também, né? Eu tive com ela e ela, na casa dela era cheio de gaiola, né? Ela morava, não sei nem o que foi feito dessas coisas dela. Você sabe, Júlia? Pois é. Isabel Pons, Pons. Então, estão vendo aí o azulão, né? Na verdade, ela gostava muito de pássaro em criança também. Quando chegou aqui no Rio, ela comprou pássaros brasileiros e também ficou. A área de serviço dela era cheia de gaiola. Era aquela. Quando ela foi me mostrar, eles ficaram atentos, aquela barulhada toda de passarinho. Então, vamos dizer assim, conta na obra, que é isso que eu quero dizer, né, o que eu sempre estou atrás, conta muitas experiências que você teve. De qualquer natureza, acabam aparecendo nos trabalhos de alguma forma. Roberto Della Mônica, o trabalho dele também, por exemplo, aqui não dá as fotos do trabalho dele, a gente não consegue ver esse relevo, mas essas partes brancas, elas são relevo. Se a gente tivesse condição de pegar a obra assim, né, no perfil, né, ele vai ser uma pessoa que, vamos dizer assim, não acho que ele foi valorizado muito aqui. As pessoas dizem, não, é porque ele saiu, ele foi para fora, né? Ele foi para os Estados Unidos, né? Eu recebi há pouco tempo uma carta de uma pessoa que eu não sei quem é, dizendo que tinha estado nos Estados Unidos ou na Inglaterra, e que num dos lugares que ele foi professor, e que as pessoas estavam querendo ter notícias, informações desse professor com brasileiros. Aí ele me perguntava se podia mandar o meu e-mail, né? Porque ele tinha estado, essa pessoa tinha estado num encontro onde eu falei do Roberto Della Mônica. Eu falei, teve um congresso que eu falei dele. Aí tudo bem, mandei tudo que eu tinha, mandei para eles lá, né? Depois, assim, não tive mais contato. Mas o Roberto Della Mônica, vejam, aí está fazendo também relevo, né? Tem relevo também, a forma de usar também a água forte, a forma de usar água tinta, enfim. Olha lá. Né? Passou, né, por ele, mas ele foi mais professor do que todo mundo ia, né? O Reiter também, às vezes as pessoas dizem, né? A Faiga foi para lá e saiu nos livros que ela tinha sido aluna do Reiter. Eu falei, não, ela não foi. Ela me contou, ela fazia como aqui faziam, aqui no Rio, aquele ateliê que eu estou falando, que vocês viram as fotos, né, do Man, ele também acolhia pessoas que queriam tirar cópias ou fazer pagando tipo uma prestação, uma mensalidade, né, de tirar cópia. Muita gente, o próprio Friedlander fez uma exposição que ele trouxe as matrizes, ele deixou para tirar cópia aqui, para não estar para lá e para cá, né? Então, o Reiter era isso, né? Então, essa história dele ter sido aluno, entendeu? Eu tinha que ter escutado dele, porque eu acho que ele, quando foi para lá, ele não precisava ser aluno de ninguém. Você não acha? Olha aqui o que ele está fazendo ainda aqui no Brasil.
né? Usando absolutamente assim, essa coisa do relevo. Então, esses artistas assim, né, que foram premiados na Bienal, assim, eram os que o pessoal racionalista dizia que espasmos pessoais, não sei o quê. Aí temos a Bonomi, né, de quem temos um livro aqui agora, né, internacional, da nossa professora aí, Patrícia Pedrosa. A Bonomi é engraçado, quer dizer, quando a gente coloca ela, né, porque quando as pessoas perguntam do informal, a palavra informal, elas acham que a Bonomi é geométrica, né, por causa dos trabalhos dela. Mas, assim, a gente tem que lembrar, né, o conceito que eu, pelo menos, trago para definir. Os concretistas, eles passaram a trabalhar com a geometria e eles ilustraram as questões da geometria. Né? O que uma coisa que se repete junto, uma do lado da outra, faz? Se você fizer bolinhas aqui, bolinha aqui, bolinha aqui, bolinha aqui, repetido, do mesmo tamanho, ou se você fizer o tamanho crescendo, o que vai acontecer? Você vai ver uma forma só. Você vai ver uma forma só. Mas, na verdade, você está usando a aproximação das formas iguais, geométricas, elas vão dar a sensação de que compõem um todo. Então, não é o caso da Bonomi, mas ela usa, mesmo nas gravuras dela, né? Vejam aí, né? E o mais interessante é que ela faz formas quaisquer, né? E que as pessoas dizem, não, mas ela usa o retângulo, ela usa... Mas olha o título. Ela, quando escolhe título, ela conta, né, que ela escolhia assim, ela lembrava de coisas que ela tinha vivido, algum episódio, algum, sei lá, algum filme, ela tinha ido a algum espetáculo teatral, de música, alguma coisa, e aquela palavra vinha e ela dava o nome daquilo. Ou seja, ela não estava nomeando como objeto, né? Ela estava trazendo aquele trabalho. Ao ser feito, lembrou determinada coisa que ela joga aqui, né? O título. Vejam aqui a cantata vegetal, né? Também. E a outra questão dela, vejam bem, olha a medida do trabalho dela. E aí a gente tem que lembrar, né, que a gravura começa... Bom, você passar bem no começo, a gravura serviu também para imprimir, como se diz, as mesas, né, das igrejas, como se diz, meu Deus, agora saiu a palavra, né, da igreja, fazer a ilustração, né, era aquilo, depois estava vamos assim, carimbos mesmo, o carimbo é uma gravura, né? Não deixa de ser uma gravura. Lá na Mesopotâmia tinha aqueles carimbos todos, mas ela saiu aí, passou a ser a ilustração de livros, pequeno porte, que os livros, né, a não ser que fossem bíblias maiores, mas pequeno porte, tamanho de dimensão. Dali, século XIX, mais ou menos, ela começa a ter uma dimensão que vai para gavetas, ou, né, se a pessoa quisesse, expunha em livrarias. Né? Tem uma livraria chamada UME, em Paris, que foi muito importante, que divulgou muito a obra de artistas do final do século XIX e início do século XX. E aí, daquele tamanho, aí não se controlou mais. No caso da Bonomi, ela faz trabalhos numa dimensão oposta da tradição gráfica, né? Oposta. Detalhes pequenos, coisas, enfim. Mas usando, né, usando também cor, usando todos vamos dizer assim, os recursos que eles foram conquistando, né? Que foi somando, né, para a gravura. Agora eu vou trazer mais uns 2 ou 3 artistas que não estavam nas bienais, mas que ganharam muitos prêmios, e que, para mostrar a vocês assim, como que caminhou nesse momento. Quer dizer, eles são contemporâneos desse pessoal aí todo, eram colegas desse pessoal que foi premiado. Um deles é o Rossini Pérez. Né? Eu acho o Rossini Pérez assim, muito interessante, e fiquei muito triste porque o acervo dele foi para Natal, né? Rio Grande do Norte. E eu escrevi para lá quando eu fui para o Rio Grande do Norte, querendo ver, né? Dizendo que eu ia passar 5 dias lá, não sei o quê, nem me responderam. Quando foi agora no João Pessoa, eu fui mediar uma mesa onde estava uma pessoa do Instituto Rossini Pérez.
Aí, quando acabou tudo, eu falei para ela, olha só, eu escrevi, eu queria tanto, passei 5 dias em Natal, querendo ver lá como é que vocês tinham feito. Ah, meu Deus, como é que foi? A gente não viu. Eu digo, pois é, mas eu não disse que eu estava lamentando, né? Eu acho que já que pegou para, né? Entraram na casa dele, tiraram tudo da casa dele e mandaram algumas coisas, eu acho que ficaram em São Paulo e outras foram para Natal, que é a cidade dele. Ele nasceu no Rio Grande do Norte, né? Então, aqui para mostrar a vocês assim, bem no começo ali em 55, né, o Rossini ele tinha o desejo de ser arquiteto. Então ele fazia muito em criança, ele fazia maquetes, tudo, então tudo muito racional, né? As maquetes que ele fazia pequenininha, coisa. E aí ele começa a fazer a gravura, né, em linóleo, que ainda não é o metal, e fez esses barcos, né, naturalmente, por ser um grande rio-grandense do norte. Mas era comum aqui nos anos 50, tanto Faiga, todo esse pessoal que começou a fazer alguma coisa, entrar em arte, era muito comum fazer, vamos dizer assim, a partir dos anos 40, tanto a pintura quanto a gravura, estavam muito ligados a questões temáticas sociais, né? Então, os professores, os artistas se juntavam e iam para a favela copiar as crianças pobres, as mulheres lavadeiras, né, as coisas. E o Rossini era um desses também. Então vejam como ele começa a fazer a favela, né? Eu digo, comentei isso com ele, essa sua favela aí não tem vida, né? É uma favela geometria, né? Toda certinha, tudo combinando com tudo, mas não tem espaço para a vida. Ele achava engraçado. Essa segunda ali, segunda aqui, né? Não é a segunda que ele fez, mas ele já começou a usar aquela organização racional, né, para criar espaços e criar certas dinâmicas. Tudo bem. Aos poucos, né, aqui, aos poucos ele foi penetrando nessas favelas com esses detalhes que ele vai fazendo, colocando luz, porque essas luzes não estão nas favelas, ele já abstraiu. Ele está com aquelas formas racionais, né? Ele ainda dá o título, é ele que dá o título de favela. Mas vejam que ali, né, vamos dizer assim, se nessa primeira aqui a presença dele era essa racionalidade, né? Favela não é assim, ele está chamando de favela, né? Aqui já é, a presença dele já é essas diminutas, né, possibilidades que ele faz aí, né, com a água forte e a água tinta, né, a ponto, né, de, vamos dizer assim, ele chama favela, mas veja essa da direita, ela já está completamente, né, ligada a uma, vamos dizer assim, ele já criou aí uma tensão nessa favela, já tem uma tensão, né, áreas claras, áreas escuras, etc., com esse dado. Ele vai para a França, passa 10 anos na França, por aí, e ele começa a fazer, ainda antes, antes ele já está fazendo isso aqui. Essa eu chamo, quando eu chamo que explodiu a geometria, né? Explodiu a geometria. Isso é depois da geometria. E aí ele vai pegar a questão da ponta seca, né, e arranhar, né? Quer dizer, na verdade, ele está gravando o quê? Ele está gravando a força. Né? Chegar alguém e ser assim para mim, Maria Elisa, mas assim, é muito engraçado quando as pessoas perguntam para a gente com medo de mostrar que são muito ignorantes no assunto. Não, olha só, mas assim, quando faz isso aí, assim, o que é isso? Aí, gente, é a força. Aí a gente está vendo o trajeto da força. Olha ali a força, quando você vê a coisa mais preta, é menos força, mais força. Ele gravou a força. Ah, então, a força não existe? A força não é? É, a força é, né? Então, é a dificuldade das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, né, depois, ele começa, né, a valorizar, quer dizer, ele sai desse risco absolutamente, né, vamos dizer assim, da força para a gravura, né, que vocês vão ver ali que está escrito relevo. Olha aí o relevo que ele está fazendo, completamente diferente. Eu trouxe umas, assim, porque os tamanhos davam para saber, mas ele faz muitas também sem nenhuma cor. Ele faz isso. E o José Lima fez isso muito. Foi a tal da exposição com 30. Eu quero chegar nessa exposição, porque a galeria abriu e fechou. Entendeu? Tem um nome, mas assim, abriu e fechou. Então, vejam aí, né, ele está fazendo gravura. E, na verdade, né, a gravura dele está tendo campo plástico, né? Tem altura em relação. Né? Então, vejam que isso aí
não tem a ver mais nada com... Assim, ele dominava muito a técnica, mas ele já se desprendeu da tradição, né? Ele já tem o conhecimento da tradição. Ele também foi um grande fotógrafo, ele fotografou muitos prédios já se deteriorando, prédios, né, importantes. Ele tem uma área de fotografia dele, é um espetáculo. A gente que viu lá, não foi? Nós fomos lá no ateliê dele. Outra que também esteve no MAM e que teve assim, muita independência, porque ela também estudou fora, né? Fez cursos nos Estados Unidos, tudo, mas fez o curso com a Edith Bering, foi a questão da cor, né? Ela veio usar o vermelho assim de uma maneira pura. Isso chocava as pessoas, né? Tem que lembrar o tempo qual é, né? Ela é desse grupo aí, ela e a Bonomi, que eu já mostrei, está viva, os outros não, e ela também de um grupo grande que fez parte do MAM, também é viva, fazendo gravura, fazendo trabalhos, não só gravura, mas usando às vezes a gravura em trabalhos mistos, né? Como se fosse uma pessoa com 20 anos. Eu digo para ela que ela é assim, o que ela tomou, né? Porque ela tem um desejo, né, dessa coisa de fazer, de criar. Ela tem 92 anos. Mas se você conversa com ela, a última conversa que nós tivemos foi no SESC, que ela conversou sobre a exposição, aquela exposição que você me mandou. E assim, nossa, ela diz assim, não, mas tem umas coisas que eu ainda vou fazer. Quando ela diz isso, o pessoal se olha. 92 anos, ela ainda diz que tem umas coisas que ela ainda está no projeto, ainda vou fazer. Então, é interessante essa série dela aqui, né, quando ela faz lá nos anos 60, né, e eu certa vez escrevi algo sobre isso, porque se você pegar toda a série que ela faz, é quase que um discurso político, né? Que ela tinha que assim, colocar quieto, né? Então, aqui, à esquerda é o estômago e o corpo. Aqui, a do meio, é o coração e outras coisas, né? Aqui é o cérebro, né? E aqui é a carne na tábua, né? Que é a última. Então, o que ela ia fazendo, ia mostrando que, conforme o regime militar, as coisas iam acontecendo e acabava em quê? Morte, né? Carne na tábua. Tudo. Então, era um trabalho interessantíssimo esse, né? São muitas gravuras desse tipo. E vejam que ela tenha... E uma das questões importantes, que eu não chamei atenção antes, né? Mas eu acho que vem agora também com a Ana Letícia, é que a gravura, ela deixou, vamos dizer assim, também vamos dizer assim, os componentes de fazer uma gravura também sofreram mudanças. Assim como o Pisa martelou, etc., né? A gente vai ver que a matriz vai mudar de função também. Né? No caso aqui, né, são trabalhos que têm pedaços de matriz recortada, mas aqui fica bem claro aqui essa última gravura. Né? Então, ela não é uma única prancha onde ela fez isso. Ela fez recortes, gravuras e né, imprimiu as partes. Eu chamo de matrizes forma. A matriz não é mais suporte do trabalho. A matriz passa a contribuir para o trabalho no sentido, né, das questões estéticas. Isso vai acontecer com esses que eu mostrei antes, né? E vai acontecer também aqui, ó, com a Ana Letícia, também, que é outra que esteve no MAM, foi até assistente da Edith Bering. Não sei por que tem esse Ana Letícia em branco, ó. Por quê? Essas coisas que só... Enfim, o caracol, né? O caracol vai ser, assim, a Ana Letícia... Voltando àquele aspecto que eu disse a vocês da existência das pessoas, a Ana Letícia, ela foi criada em Petrópolis, numa casa com quintal, e ela brincava com caracol, com tatu, com não sei o quê. E, de repente, né, também o trabalho dela começa a se concentrar nesses animais que ela vai estruturar, quer dizer, não vai ser, vamos dizer assim, cópia deles. Né? Por exemplo, né, ela chama de caracol esse trabalho da esquerda. Né? Então, ela já pegou a noção, né, aquela noção toda da curva. Esses outros trabalhos dela aparece sempre essa forma, né, circular, que ela foi uma síntese que ela fez. E é em relevo.
todas essas partes claras, por exemplo, aqui essa terceira composição, essa parte que está, vamos dizer assim, meio amarelada, né? Ela é em relevo, né? Ela é em relevo. Então, ela é para o tato também. E os tatus também, né? E é interessante, né, que a Ana Letícia foi muito fiel à ponta seca, né? Todo o trabalho dela é ponta seca. Então, ela, vamos dizer assim, há momentos que ela faz um escuro, né? Quando você vai trabalhar uma superfície, muitas vezes você pode fazer a superfície em água tinta, né? Porque é feita para isso. Há trabalhos dela que a superfície, que seria em água tinta, está feita toda, né? Tem trabalhos que eu vi dela, está todo na ponta seca. Aqui é esse daqui que nós estamos, né? Olha, a tal arte que ninguém dava bola, a tal arte que não identificava o Brasil, está aqui, ó, um conjunto aqui. Ó. Nós chamamos tudo isso aqui de arte informal. Mesmo aquela ali que vocês estão vendo que tem um retângulo, ela é informal. Não é porque tem geometria que ela vai ser arte geométrica. Ela não está respondendo, ela não está sendo usada, né, com o valor matemático do retângulo, vamos dizer assim. Né? Porque os concretistas eles vão usar os valores matemáticos, os valores todos, de aproximação de formas iguais, de distanciamento, de circulação. E você pode usar formas matemáticas, né, e formas concretas, sem, no entanto, dar conta das relações que a geometria estabelece e que você segue. A questão é essa, né? Reconhecer que é uma abstração geométrica, você vai ter que identificar quais são as, vamos dizer assim, regras da geometria que estão colocadas ali quase que como ilustração, quase como uma ilustração. Por isso que perdeu um pouco o sentido aqui no Brasil, daí o pessoal vai para o neoconcreto, o próprio Ferreira Goulart, porque estava uma coisa muito, assim, óbvia, no sentido de percepção. Estava falando só para percepção, né? Estava falando só para essa percepção visual. Não tinha outro. Era um recado dado que você apreendia a coisa daquele jeito. Não tinha mais um jeito de aprender aquilo. Aqui, esse trabalho ele fica aberto, né, para apreensão. Né? Enfim, então, dei um passeio, né, um passeio para a gente ver que há muito ainda a pesquisar sobre a gravura informal, mas assim, eu não tenho mais nenhuma dúvida, digo isso toda besta, quando eu digo que gravura foi quem melhor fez a abstração informal e que nenhum desses trabalhos aqui pode ser considerado como é que é tachismo. Né? Porque lá na França se chamava tachismo porque realmente começou muito como sendo um tachismo. Exemplo, o que era o tachismo? Fazia uma gravura retangular, botava aqui uma mancha na horizontal. Aqui botava algumas manchas assim separadas em tamanhos diferentes. Aqui botava uma mancha de lado. Você estava vendo uma paisagem que, em vez de botar as pessoas, botaram um esboço da paisagem. Né? Então, realmente transformava a parte dos objetos em tache, né? Que significa mancha em francês. Então, tache. Aqui você não tem isso. Você tem, né? Você pode ter trabalhos assim na transparência, que vocês estão vendo ali, o trabalho que eu vou mostrar agora. Então, vou mostrar agora assim, a grande dama da arte informal, a meu ver, né? E ganha, em 58, Faiga ganha, em 57 ela ganha o prêmio da Bienal de São Paulo. Em 58 ela ganha a Bienal de Veneza. Lá também foi uma novidade. Né? Eu vi textos lá, europeus, sobre essa premiação e, assim, como sai da Latinoamérica esta mulher fazendo isso, né? Claro, só pode ter sido porque é um país tropical, a luz, é muita luz, né? Deve provocar muita transparência, e foi o céu azul, né? Olha aí, o céu dela foi isso aqui, né? E aí, esse trabalho, né? Ela já mostrei outros e não chamei atenção, ela fazia trabalhos dessa ordem e as pessoas ficavam procurando. Né? Então, ela dizia que dava o nome assim, sei lá, luar, né? Sombras, ela dava uns nomes assim e as pessoas queriam achar
aquilo que ela tinha dito, né? Eu assisti muitas pessoas numa exposição dela de aquarela que ficavam olhando assim, querendo pegar pelo título, né? Anoitecer, amanhecer, né? Ensolarado, aí cadê o sol? Ela fala ensolarado, mas não bota sol, cadê o sol? Será que é aquilo? Será que... As pessoas querendo achar, né, como se fosse assim, um jogo de descoberta. Então, ela disse que, a partir de 53, 52, 53, ela decidiu não dar mais títulos às obras dela. Ela colocava 4 dígitos. Os 2 primeiros era a data do ano que ela tinha feito. Então, esse trabalho aqui é de 65. E é a 34ª gravura que ela está fazendo. Não ficou, muitas vezes não ficou claro para mim, ela também não conseguiu explicar muito bem, se era a 34ª dessa, que eu acho que não era, eu acho que era a 34ª gravura do ano. Do ano. Mas tem umas que ela quando me apresentou, ela falou outra coisa. Né? E aí eu vou mostrar para vocês a Mona Lisa dela. Né? Eu teria que falar dos anos 50 e 70 e teria que mostrar esse trabalho para vocês ficarem orgulhosos da gravura. Assim, é um negócio fora de série. Painel do Itamaraty. Essa foto é minha, né, do Museu de Arte Moderna. Eu tirei do Museu de Arte Moderna. Tem uma história que um embaixador foi na casa dela, Vladimir Murtinho, que era responsável, tinha sido construído o Itamaraty em Brasília. E como o daqui do Rio, não sei se vocês já foram no prédio do Itamaraty do Rio, aqui, antes de Brasília, ele é cheio de obras de arte brasileira, tudo, né? Então, queria se colocar também artistas brasileiros nas salas, etc. E esse Vladimir foi o responsável por fazer isso. Então, ele também tinha uma amizade com ela, ele foi na casa dela para comprar 7 gravuras. Aí ela deixou de escolher. Aí, na minha entrevista, ela disse, quando ele acabou de escolher, eu falei, Vladimir, isso aqui essa sala vai ficar com cara de galeria. Não gostei disso, não. Aí ela disse, você quer que eu faça um painel para o Itamaraty? Tá, quanto tempo você vai fazer? Uns 3, 4 meses. Tá. Bom, ela levou 9 meses e meio, ela disse que ela almoçava, jantava, dormia o painel. Almoçava, jantava, dormia. Porque ela fez disso aqui 33. Ela fez 33 painéis, ela tirou 33 cópias de cada prancha dessa. Realmente é quase um ano trabalhando, né? Bom, e aí esse painel de Itamaraty, e aí ele veio buscar o painel e era na casa dela, ficava assim as provas, as coisas amontoadas. E ele falou, e esse material aqui, o que é? Ela disse, não, isso são provas, não me interessa. Ele perguntou, o que você vai fazer com isso? Ela disse, eu dou, jogar fora, já está pronto, não tenho mais interesse nisso aí. Aí ele teve a ideia de propor uma exposição onde ela apresentasse o painel e todo o processo, que foi assim, a cara na tapa, um tapa na cara dos críticos que diziam que isso aqui não tinha pensamento, que não tinha nada, né? Então, só tem uma foto, eu esqueci de botar isso aqui, mas tem uma foto só tem uma foto do museu, que mostra assim, os painéis. Então, o primeiro painel, tudo que foi passado, todas as fases até chegar aquela lá. Então, foi uma forma importantíssima das pessoas. Na época, meu orientador, ele tinha ido a essa exposição. E aí ele disse, ali a gente entendia, né, o que era essa arte abstrata, expressiva, lírica, informal, desse o nome que desse, né? Porque a pessoa vai fazendo e vai respondendo ao que está feito ou vai mudando o que está feito, né? E, vamos dizer assim, tem um crítico, tem um Spanucci, fez parte do grupo concreto, ele vai classificar, ele vai dizer assim, é uma bobagem essa briga aí dos abstratos, geométricos e dos informais, ele dizendo que era uma bobagem. Na época ele escreveu, por volta dos anos 60. E aí ele disse, as duas abstrações tratam de coisas comuns, aí ele botou as coisas comuns.
A diferença entre elas é que a abstração geométrica ela vai e tem uma forma a conquistar, porque já está previsto, né? Está previsto uma forma, ela já desenhou, já fez um... E a abstração informal, ela é a arte das formações. Foi a melhor definição que eu vi, arte das formações, porque era isso. Quando você olhava aqui, ela começou nessa direção. Aí, né, como ela disse, chega no outro dia, eu digo, nessa direção não, vamos botar para cá, vamos botar. Ela queria que isso tivesse uma unidade. Vocês estão vendo que tem formas que vão para a esquerda, e formas que vão para a direita e que vão para a esquerda. Tem um cruzamento aí, né, de caminhos. Tem um movimento aí, né? Isso tudo na transparência, né? E aí tem um episódio em 2018, eu recebi a ligação de uma pessoa do Itamaraty que estava interessado em fazer uma última exposição festiva 2018, que ia acabar aquele mandato do chefe, né, da autoridade do Itamaraty. Ele disse que tinha um acervo muito interessante que nunca ninguém tinha visto, né? Tudo fechado. Tudo. E aí ele chegou a mim, por quê? Porque ele viu que ele chegou numa sala, tinha um painel. Aí ele via que atrás estava escrito painel do Itamaraty 7, painel do Itamaraty 2, painel, cada um numa sala. Aí ele falou, como assim? Aí ele disse que botou na internet, painel do Itamaraty. Sorte dele, acho que tinha uns 2, 3 meses que a Biblioteca Nacional tinha me pedido um artigo sobre o painel. Aí bateu lá no meu artigo, ele disse que ficou louco quando ele viu o que tinham feito com o painel, porque o Vladimir Murtinho já tinha morrido. Se esse cara estivesse vivo, ainda não fariam isso, né? Mas eles tinham separado, botavam 3 aqui, 2 ali, 1 ali. E estava assim, também já ruim. E aí a proposta era fazer restauração, né? E fazer a grande exposição em 2018 da Feigo Ostrover, incluindo, assim, entre outras obras que eles têm um acervo muito grande de todos os artistas, é impressionante, colocando o painel. E aqui é uma foto dessa exposição que aconteceu em 2018, do painel restaurado, né? O painel, aqui eu acho, eu tinha posto, eu acho que eu peguei, eu estou achando o seguinte, que eu gravei o errado, agora que eu estou vendo, porque eu tinha posto aqui todas as informações do painel. Oi? Isso, pois é, a dimensão. Dá 1,80, entendeu? Deu 2 metros e quase 3 metros, 2 metros e 85 do comprimento todo. Eu estou agora achando, quando eu gravei aqui no pendrive, eu gravei o anterior, não gravei o que eu fiz. Por isso que eu estou vendo que aparece um negócio aqui, aquele nome, Ana Letícia, eu achei estranho. O painel do Itamaraty, cada um, quer dizer, tem a medida, né? Tem a medida, eu não sei se eu trouxe aqui, se eu boto, porque às vezes eu boto para... Mas estava aqui, por isso que eu não botei. Estava aqui. Então, é assim, você fica em pé do lado, né? Então, vamos dizer aqui, essa aqui, a gente fica em pé, né? Eu, com 1,70 m, eu fico mais ou menos na metade de cada uma dessas obras aí, nessa posição que elas estão. Aqui no chão, aqui estava no chão, a gente fica quase na mesma altura. Mas eu vou... Você não tem não essa medida? Eu fiz esse complemento anteontem à noite. E eu acho que eu não gravei aqui. Gravei no... Acho que o HD externo está com a gravação. Depois eu vou ver. Eu botei na gravação. Então é isso aqui, né? Enfim, vocês vejam. Eu digo que eu dizia para ela que era a Mona Lisa dela, né? Ela fez 33 painéis desses completos. E há pouco tempo que a filha dela me mandou, que eu pedi, que eu queria saber com quem estavam, né? Então tem vários americanos com isso, vários europeus, muitos alemães, né? Muita gente, e alguns brasileiros, né? Nós temos o Cornes tem, né? Tem a coleção dela, o que estava na casa dela, e tem, que eu saiba, o Cornes e o Mindlin. Acho que o Mindlin tem também. São os 2 grandes expositores, mas
Mindler eu não tenho certeza. Bom, e aí, quer dizer, essa conversa toda foi o quê? Para dizer a vocês, né, que eu estou procurando propor abordagens, né, que vão um pouco além dos estudos que a gente encontra nos nossos livros brasileiros de História da Arte nos últimos 30 anos, que eles são, em geral, centrados na contribuição da pintura nessa arte informal, né? E eles, toda vez que vão falar da arte informal, eles trazem esses nipo-brasileiros, né? Ou, às vezes, eles vão colocar que foi mais importante, ganhou mais prêmios a gravura abstrata geométrica do que a informal. Então, eles fazem uma polarização e sempre dizendo assim, a gravura não geométrica, a gravura não racional, né? E eu luto isso, estou pedindo aos meus colegas que estão fazendo artigos que não definam assim, sabe? Não vou definir você, olha, você não é loura. Pronto, definir? Não. Só disse o que ela não era, né? Então, eles ficam assim, não racional, não geométrica, entendeu? Não construtiva, enfim. E aí, a minha última frase é essa. A minha grande batalha de manter-me na pesquisa sobre gravura é isso, que eu acho que a gravura não deva continuar à margem das narrativas sobre as experiências abstratas que tiveram lugar no Brasil. Então, isso aí está por ser reescrito num grande livro, que eu já até propus, eu digo, vamos reescrever, porque nós não podemos deixar a nossa história da arte parar no Zanini, naquele grande livro do Zanini, né? Lá no CBH a gente vem discutindo isso. Nós temos, o CBH tem um compromisso é o Comitê Brasileiro de História da Arte, né? Tem um compromisso de montar um novo livro de História da Arte com essas pesquisas todas mais modernas, né, que vieram aparecer. Enfim, é isso. Eu vou pegar aqui, tá? Para você ver agora. Obrigada. Deixa eu pegar aqui.